Hora de falar de esporte. Oi, Suzana. Oi, Polito. Oi para quem está em casa acompanhando. Hoje, jogo decisivo para o Figueirense. Temos quadrangular do rebaixamento. E se o Marcílio Dias vencer, o Figueirense está na Série B do Catarinense. Situação complicada. Vamos falar de esporte? Vamos lá. Mas a gente começa falando sobre o Brasileirão, porque ontem nós tivemos 100 jogos pela quarta rodada da Série A do Brasileiro. Muitos gols, 13 no total, e aqui a gente confere então os principais placares. Temos o Palmeiras, que é líder da tabela da classificação, venceu o Fluminense por 2-1. Seguido aqui temos o São Paulo, que vem na sequência, na segunda colocação da tabela, venceu o Coritiba por 1-0. E já no rebaixamento, na tabela do rebaixamento, o Cruzeiro empatou com 1-1 com o Corinthians. Lembrando que o Corinthians está na parte de cima da tabela do Brasileiro. O mesmo placar, 1-1, Remo e Internacional. Os outros placares e também os detalhes, os lances da rodada, vocês conferem daqui a pouquinho no ND Esporte, coladinho no Balanço Geral, a partir da 1h20 da tarde. E olha só, no Campeonato Catarinense, a crise alvinegra está cada vez maior. Mais de um ano na Série C do Brasileiro, agora o Figueirense tem um pior pesadelo para o torcedor, que é um eminente rebaixamento do Figueirense para a Série B do estadual. A gente vai entender esse cenário agora na reportagem. O alvinegro por um fio de esperança. E em 4 jogos, apenas uma vitória. Um único golzinho marcado e a 2 rodadas do fim, o risco iminente do rebaixamento. É uma catástrofe institucional depois de 40 anos da última vez que o Figueirense jogou a Série B do Catarinense. O Figueira entrou no quadrangular pressionado pelo risco de queda. Esbarrou nas próprias limitações e sucumbiu diante tanta pressão. Todos os problemas extracampo entraram junto com os jogadores. A gente está vendo saída de alguns deles justamente por causa dessas questões extracampo. Mas é claro, o time mostrou pouca qualidade e venceu apenas 3 partidas em 10 e tem um grande risco de ser o lanterna do Catarinense. Na última rodada, um discurso de quem praticamente jogou a toalha. A gente precisava da vitória, fica bem difícil, não adianta a gente enganar o torcedor, mas agora é focar, é pensar na Copa do Brasil. Claro que a gente tem 2 jogos aí, agora é ter tranquilidade e ver o que vai acontecer lá na frente. O rebaixamento pode ser decretado nessa quinta-feira. O Figueira joga só amanhã contra o Joinville na Arena. Hoje à noite, em Brusque, Carlos Renault e Marcílio Dias se enfrentam. Se o time de Itajaí somar um pontinho, o Figueira estará rebaixado. A matemática aponta apenas 1% de chance de permanência. Uma noite de emoções. De torcer pelo improvável para seguir acreditando. Para o torcedor alvinegro não está fácil, isso porque o Figueirense luta aí na Série C do Brasileiro, agora pode disputar a Série B do Catarinense, temos Copa do Brasil no meio desse caminho. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente para a gente analisar esse cenário, mas antes, Cláudio, muito boa tarde a você. Vamos tentar entender aqui na tabela a atual situação. A gente tem aqui os pontos corridos, vamos rodar aqui primeiro a arte da tabela do quadrangular do rebaixamento. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre a arte, né, Cláudio? Porque, como a gente falava, Série C e quadrangular do rebaixamento, a situação do Figueirense é caótica, digamos assim. Verdade. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Situação complicada, né? Como o próprio Jorge Júnior colocou ali, vai fazer 40 anos que o Figueirense não disputa essa Série B do Campeonato Estadual e a gente está vendo na tela, né, a questão do quadrangular de descenso. Marcílio Dias lidera, né, com 10 pontos e tem 4 de saldo positivo. Joga hoje fora de casa, lá em Brusque, na Arena Simon, né, e se empatar, já cai a equipe do Figueirense junto com o Joinville, ainda mantendo umas chances remotas, mais do Carlos Renault. Agora, obviamente, se a equipe do Marcílio Dias vencer, já decide quem fica para a próxima fase aí a manutenção da Série A do Campeonato Catarinense, né? Ou seja, o Marcílio Dias com a vitória rebaixa os outros 3, Carlos Renault, Figueirense e Joinville. É claro que o cenário ele é o pior possível para o Figueirense, porque ele precisa torcer por 2 derrotas do Marcílio Dias, hoje contra o Carlos Renault, também na próxima rodada em Itajaí contra a equipe do Joinville,
precisa ter uma queda do saldo de 4 positivos à equipe do Marcílio Dias. E o enfrentamento, principalmente o jogo contra o Joinville, o Marcílio Dias é favoritaço, né? Agora, esse jogo hoje contra o Carlos Renault, como o Carlos Renault ainda tem chances, né, de manutenção, aí a equipe de Brusque pode até, por conta própria, né, buscar essa manutenção na elite do futebol catarinense. O problema é que o outro lado, né, o desempenho do Figueirense também não traz segurança para que o torcedor, a imprensa, enfim, entenda que o Figueirense possa fazer principalmente a sua parte também. O Figueirense enfrenta o Joinville amanhã com já a saída de jogadores como o Felipe Augusto, um dos principais jogadores desde o ano passado, e o desempenho nos últimos jogos. Uma única vitória, um único gol em 4 jogos, né? 3 derrotas, e o desempenho dentro de campo não anima. E olha que o último jogo até trouxe um pouco, né, de futebol. Mas, Susan, não dá para esconder para o torcedor 1%, disse ali o Heitor Machado, né? E a importância de a gente colocar a realidade nua e crua. Figueirense, só o improvável e o impossível é que pode manter na elite. O mais provável é que o Figueirense ou não tenha no desempenho que não demonstrou até agora, ou o próprio adversário, Marcílio Dias, ou nessa rodada ou na próxima, cele a sua manutenção na Série A do Campeonato Catarinense. A gente tem até um resumão aqui na tela em relação ao rebaixamento do Figueirense, contando com o jogo de hoje, possíveis cenários. Então, como você mesmo disse, né? Temos Carlos Renault e Marcílio Dias. Em caso de empate, Figueirense rebaixado. Em caso de vitória do Marcílio Dias, Figueirense também rebaixado. Exatamente. Por outro lado, a única possibilidade de permanência do Figueirense, ainda uma possibilidade mínima, é se o Carlos Renault vencer o Marcílio Dias na noite de hoje, jogo ali em Brusque, né, na Arena Simon. Mesmo assim, com vitória do Carlos Renault, podemos confiar que o Figueirense pode permanecer na Série A do Catarinense? Se tiver a vitória do Carlos Renault, ainda posterga para a próxima rodada. E o Carlos Renault precisaria vencer por mais de um gol para ir reduzindo os 4 de saldo da equipe do Marcílio Dias, que já está com 10 pontos. Então o Figueirense teria que também vencer pelo menos por 1 ou 2 gols a equipe do Joinville amanhã e também na última rodada em casa contra o próprio Carlos Renault e torcer para que o Marcílio Dias perca do Joinville. Tem que tirar, além dessas derrotas do Marcílio Dias, o Figueirense tem que tirar esse saldo positivo de 4, viu? 4 gols positivos para a equipe do Marcílio Dias. Então não é só o Figueirense vencer e a equipe do Marcílio Dias perder. Você precisa tirar esse saldo positivo. Eles empatariam no número de vitórias, cada qual com 3, né? O Figueirense e o Marcílio Dias, se for o caso desse cenário, né, que a gente reputa como muito difícil. E, claro, vai estar empatado, né, em número de jogos, número de vitórias, mas aí no saldo de gols, hoje o Marcílio tem 4 positivos, o Figueirense tem 2 negativos, né? E a equipe do Carlos Renault tem menos 1. Então, Suzana, não tem como a gente trazer aqui só um milagre dentro dos deuses do futebol. Tem torcedores, é uma minoria que ainda está torcendo para que isso aconteça, mas só realmente o inacreditável Futebol Clube. E vai que acontece, mas é muito, muito improvável. Focar na recuperação no que vem, então, né? Quem sabe? É verdade. Continuamos acompanhando. Amanhã temos todos os destaques dessa partida e também uma análise já do Figueirense, talvez até rebaixado para a Série B. Exatamente. Né? A gente pode estar tratando amanhã já com o Figueirense rebaixado e evoluindo, né? Essa equipe que vai disputar a Copa do Brasil. O Avaí também tem esse jogo contra o Camboriú e amanhã a gente traz tudo isso aqui no Balanço Geral. Obrigada, Cláudio, pelas informações. Até amanhã. Até mais. E olha só, ontem nós comentamos aqui sobre a estreia da manezinha Laura Halp no Surf Pro Brasil Floripa. Feminino, né? No Brasil feminino. A Laura foi campeã brasileira invicta no ano passado. Ela estava aí há mais de 40 dias no Avaí, inclusive participando de um programa especial de treinamento em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil e veio direto para a competição que acontece em Taíba, no Ceará. A catarinense já começou com vitória, venceu a carioca e também campeã brasileira Ianca Costa, garantindo a classificação. A Laura já tem outro compromisso marcado. Eu conversei com a família dela na semana passada. Pós-campeonato, ela chega aqui em Florianópolis na segunda-feira e na terça ela já viaja para a Austrália. A gente deseja aí sucesso para a Laura, mais conquistas e que ela siga representando Santa Catarina e Florianópolis no cenário mundial do surf. E a Copa BDL de Beach Soccer terminou há cerca de 20 dias, com vitória da equipe Só Nós Memo. Uma final emocionante que a NDTV transmitiu com exclusividade no ND Play e você, inclusive, conferiu os melhores momentos aqui no esporte. Ontem, a equipe responsável pelo evento esteve aqui na NDTV e fez um balanço da competição. Olha só. A final foi emocionante. Um empate de 7-7 e a decisão nos pênaltis. O grande vencedor foi a equipe Só Nós Memo, garantindo o hexacampeonato.
mas teve um roteiro também de drama, né? Um 6-6 tempo normal, 1-1 prorrogação, empatando, faltando 30 segundos. Goleiro expulso no último minuto e o nosso capitão, Leandrinho, se transformar num goleiro e herói do nosso título foi inesquecível. A Copa BDL de Beach Soccer acontece há 20 anos na praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis. Neste ano, uma novidade. A competição recebeu o nome de Taça NDTV, com transmissão exclusiva das semifinais e da final no ND Play. A gente tem muito a agradecer ao Grupo ND por ter embarcado nessa com a gente, ter feito uma divulgação extraordinária, precisa, porque pro tamanho que é o nosso evento, né? E a gente espera que ano que vem a gente esteja junto novamente, podemos fazer um belo evento como foi em 2026. A competição terminou no último dia 10. Em 2026, 11 clubes participaram e as partidas registraram um recorde de público. Um evento que mobilizou o leste da ilha de Santa Catarina. Nesta quarta-feira, a equipe organizadora da competição visitou o Grupo ND e fez um balanço da temporada. A importância para a comunidade, que ela se sente representada dentro daquelas disputas dos times ali do bairro, da Fortaleza, da Barra, da região, mas também o quanto que movimenta ali os turistas com os nativos, com pessoas que vêm de outros bairros para acompanhar. Se a gente tivesse esse tipo de evento, de atividade, de comunidade organizada em várias outras bairros e praias de Florianópolis, a gente teria uma vida mais ativa durante esse período de verão que é tão importante. Foi uma competição muito bacana, né, Polito, que a gente acompanhou de perto. Por outro lado, falando agora sobre o Campeonato Catarinense, a gente espera aí o resultado de hoje em relação ao Figueirense. Não está fácil para o time alvinegro. Cruzar os dedos e rezar. E talvez nem assim funcione. Até amanhã. Obrigado, até amanhã.